Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um FuturaCast. Esse é o nosso quadro de talk show que a gente sempre traz um convidado para fazer uma entrevista, um bate-papo muito interessante. E dessa vez a gente está com o Tim Vickery, que é um convidado muito importante. Mas antes disso, eu tô aqui com o Dani para a gente fazer essa conversa. Fala aí. E aí, pessoal, tudo bem? Estou muito animado a gravar esse nosso quinto talk show, que é com o Tim Vickery, que ele é um jornalista, mas começa aí se apresentando, falando um pouco do seu trabalho para as pessoas até que são novas aqui no canal e que não conhecem seu trabalho. Bem, normalmente você tem papos muito interessantes aqui. Hoje, infelizmente, você tem eu. Então, eu vou me esforçar para não baixar o nível demais. Eu imagino que se as pessoas estão me conhecendo através das minhas participações na Redação Sport TV, um programa que eu faço agora há mais do que 11 anos. Mas eu sou inglês, nasci 55 anos atrás, eu estou aqui agora há mais do que 20 anos cobrindo o futebol sul-americano, não somente brasileiro, mas sul-americano. Normalmente para a mídia estrangeira em inglês, mas eu já escrevi uma coluna em português para a BBC Brasil, que era um pouco fora de futebol, mas sobre coisas culturais. Então, de vez em quando, eu lanço as minhas aventuras na mídia brasileira também. Entendi. E sobre esse negócio do Redação de Sport TV, que eu acho que é onde eu te conheci e onde a maioria das pessoas que estão escutando você agora te conheceu. E é um programa muito maneiro, né? Porque ele meio que destoa, assim, dos programas esportivos brasileiros hoje em dia, que são sempre uma coisa muito pautada, sempre muito certinha. E vocês não, é algo muito mais independente, né? Vocês nem sempre conversam sobre futebol especificamente, né? Sim, Que, sim, não é? sim. Não, isso acrescentou muito à minha vida, fazendo esse programa, que eu acho que usa o futebol como o ponto de princípio para falar sobre um leque de coisas. Tem uma linha independente, tem uma flexibilidade lá. É, ah, eu acho que é tão bem feito, é tão bem apresentado, que até virtualmente, né? Porque quase um ano, desde abril, a gente está fazendo de casa. Né? Barreto agora ele está no estúdio, mas os convidados estão de casa. É muito mais difícil fazer um programa coerente assim, né? Porque você perde aquele olho no olho. Você perde. É muito mais difícil ser um time quando você está na situação assim. Mas eu acho que até com essas dificuldades, o programa conseguiu ter uma linha, ter uma coerência, acrescentou muito à minha vida. Maneiro. E, pô, você falou que todo mundo sabe que você não é do Brasil e você lá na Inglaterra, há muito tempo atrás, de onde que surgiu essa sua vontade de ser jornalista, né, de trabalhar com comunicação? Bem, eu sou de uma família pobre, na mente dos meus pais, sim, mas limitada, eu acho que seria uma palavra mais adequada. Eu nunca não sabia como virar jornalista, como eu imaginava que o meu pai, ele era de mudanças, depois ele aprendeu um pouco sobre móveis, ele acabou trabalhando numa loja vendendo móveis. Eu imaginava que eu ia acabar trabalhando numa loja. Quando você não conhece pessoas no meio e tal, você não sabe como chega lá, né? Então, com tipo 15 anos, numa aula da escola sobre profissões, de repente eu pensei, seria jornalista, seria legal, né? Porque eu sei escrever, eu sei falar, não sei fazer muitas outras coisas, mas como especialmente naquela época, bem, eu nem sabia o que era faculdade, né? Eu não conhecia ninguém que tinha feito faculdade. Naquela época lá, não existia faculdade de jornalismo. Através da minha escola, eu consegui fazer um estágio de 2 semanas, só 2 semanas com um jornal. Eu consegui colocar coisas no jornal
O jornal era muito feliz comigo. Eu imaginava que depois da escola, com 18 anos, eu ia ser contratado pelo jornal, porque a promessa estava meio lá. E o jornal quebrou. Isso foi em 1983, estava tudo quebrando lá. Então, eu acabei indo para a faculdade, que eu não conheci nada. Naquela época não era de graça. Te pagaram para ir para a faculdade, né? Então basicamente era 3 anos fora de mercado de trabalho, bebendo. Foi sensacional. Minha experiência de faculdade foi sensacional. Até agora um dos meus melhores amigos são daquela época. E saindo disso, o que diabos eu vou fazer? Não tenho a menor ideia. Eu acabei lançando, junto com alguns amigos, a gente lançou uma revista juntos. E a gente alugou uma coisa muito nova na época, talvez você já ouviu falar, chamado computador, né? E a gente escreveu a revista no computador, levou para imprimir, depois a gente ia para faculdade em faculdade, batendo em portas, tentando vender. E a gente quebrou rapidinho, né? Bem rapidinho. Houve um convite, foi basicamente uma revista humorística. Houve um convite de um humorista bem famoso de trabalhar com ele na BBC, que era uma grande oportunidade. Aí eu aprendi que, como humorista, eu era uma merda. Eu não era bom o suficiente. Eu me senti um jogador de 5ª categoria promovido para o Premier League. Então, eu não sabia, não tinha a menor ideia o que fazer. Eu acabei, dormindo no sofá dos amigos e tal. Por sorte total, uma amiga minha trabalhava num teatro no centro de Londres e falou: vem, você está precisando fazer alguma coisa, vem aqui, a gente precisa alguém de meu experiente. Eu acabei ficando anos. Eu virei gerente no final, né? Vários anos com gerente. Bem no centro de Londres, que é uma das áreas mais internacionais no mundo, foi a segunda faculdade, porque eu mal tinha viajado. Mas o mundo estava chegando para mim. No bar que tinha dentro do teatro, eram tudo brasileiros trabalhando lá. Aí eu fiquei curioso. A gente está voltando início da década de 90, antes que vocês nasceram. Mas eu pensei, caraca, isso poderia ser uma oportunidade. Então, vamos lá. Com aquela espírito de aventura, ingenuidade que você precisa naquela idade para assumir riscos. Vamos lá, vou para o Brasil, vai ser mole, mole, mole. E obviamente não foi mole coisíssima nenhuma, mas foi assim. Então, nada foi planejado. Foi uma porta abrindo que leva a outra porta, que leva a outra porta. Quando eu cheguei aqui, eu dava aulas de inglês para me sustentar, enquanto eu estava tentando vender meu peixe com jornalismo. Isso ainda é antes da época de internet. Então, eu estava mandando faxes, você nem sabe o que isso se trata, para tentar vender artigos. Aos poucos, as portas foram abrindo, né? Até a coisa de Nike tem muito a ver, porque antes Nike fechou com a seleção brasileira em 95, 96, por lá. Antes disso, para nós na Inglaterra, a seleção brasileira existia de 4 em 4 anos. Só. No início da Copa do Mundo, você nem conheceu os jogadores. Você ia conhecendo durante a Copa. Isso foi uma das grandes graças do Copa do Mundo. Quando o Nike entrou, Nike fez a dever de casa. Primeiro tentou com basquete, percebeu que o futebol era o esporte global e que Brasil, mais até naquela época do que hoje em dia, Brasil era segundo time de quase todo mundo. Então, o Nike fechou com o Brasil e com tudo aquele know-how de marketing. As propagandas estavam lá. Teve um propaganda muito famoso de 98, num salão de aeroporto, né? A seleção brasileira, os jogadores fazendo
Não, é um propaganda excepcional, é maravilhoso. Então, de repente, a seleção brasileira foi um produto, vamos dizer, que estava aparecendo o tempo todo, e não somente de 4 em 4 anos. Então, tinha muito mais interesse na seleção brasileira e os jogadores da seleção brasileira, e eu estava aqui pronto para vender coisas, para fazer coisas sobre. Então, eu acho que isso foi muito importante para a minha entrada. Aí eu comecei com uma revista muito famosa, que ainda existe, graças a Deus, World Soccer, no início de 97. Eu também entrei na BBC. Então, aquele ano, 97, foi um ano que eu virei, de promessa, eu virei realidade. Maneiro, então você tipo meio que explorou um mercado que lá na gringa assim não era famoso. A galera tinha curiosidade, mas era zero explorado, né? Você foi Sim, tipo sim. meio que um dos primeiros assim. Sim. Eu não tinha a menor ideia que ia acontecer como acabou acontecendo. É muita sorte. Você precisa, eu acho que para fazer sucesso, você precisa três coisas juntos, né? Você precisa um pouco de talento, muito trabalho, mas você precisa de sorte também, né? Se você não tem sorte, às vezes pode trabalhar, pode ter muito talento, mas o jogador sem sorte, que quebra a perna, né? É sorte. Você precisa disso em qualquer caminho da vida. Bem, eu olhando para trás, eu acho que talvez eu mereci um pouco de sorte, porque eu assumi o risco. Mas assumir o risco não é nenhuma garantia que vai dar certo. Se fosse assim, não seria chamado risco. Mas não, olhando para trás, tudo deu numa maneira perfeita, mas não foi nada planejado. Tudo foi acontecendo. Ah, e você falou que, enfim, né, toda essa história de você e o jornalismo você sempre quis ser jornalista esportista, jornalista de esportes. De onde vem essa paixão de futebol, assim? Basicamente do meu pai. O meu pai ele era obcecado com esporte. Quando eu estou falando esporte, eu estou falando futebol no inverno e um esporte inglês chamado cricket no verão. Ele era um cara de quase. Né? Ele fazia testes. Ele era muito bom, mas não bom o suficiente para virar profissional. Então, eu, como primeiro filho dele, eu recebi uma responsabilidade de conseguir os sonhos, de realizar os sonhos dele, né? Então, eu não tinha nenhuma pressão de ser um bom aluno, né? Até porque o meu pai não entendeu isso muito bem. As únicas vezes que ele ia para a escola foi para incentivar os professores de bater em mim, que podia naquela época, né? Então, mas tinha muita pressão de ter um desempenho bom como atleta, como esportista. Eu herdei o entusiasmo, mas eu não herdei o talento. Eu era um mau jogador. Eu tentei, mas eu vi, eu entendi desde muito cedo que eu não ia, não ia realizar os sonhos dele, nem os meus. Eu não ia virar jogador profissional. Mas o meu pai, na maneira dele, com pouco escolaridade, ele era um grande analista do futebol. Foi onde ele até usava o cérebro dele, né? Então a gente ficava assistindo jogos juntos, falando sobre os jogos. Então eu cresci com uma cultura de talvez até de jornalista, porque o meu pai, ele se chamava o torcedor de Tottenham, que é o meu time, mas ele é incapaz de ver o jogo como torcedor. Ele é incapaz de fazer isso, coisa de clubismo, né? Não, ele gostava do esporte muito mais do que ele gostava de qualquer clube. Então, a mente dele com o futebol e tal era muito analítico. Então, eu cresci conversando com ele e pegando isso com ele. Caraca, maneiro, interessante. E maneiro. E qual é seu time na Inglaterra? Qual era seu time de infância?
Tottenham. Ah, o Harry Tottenham. Kane. Sim, Tottenham Sim. Hotspur. Maneiro. Isso. E, cara, você já acompanhava o futebol sul-americano, o futebol brasileiro já, né, na Inglaterra, ou você caiu no Brasil com menor conhecimento sobre nada? Menor conhecimento. Porque, como eu falei, era uma coisa que aconteceu de 4 em 4 anos. Né? Só existia seleção. Santos. Santos tinha nome por causa de Pelé. Né? Porque o Santos, antes da época da televisão, o Santos tem que pagar Pelé. Né? E tem que pagar os outros grandes jogadores. Né? Você olha Vila Belmiro, é pequenininho. Né? Porque a fonte, antes da televisão, a fonte da renda era basicamente bilheteria dos estádios. Né? Então, como o Santos vai conseguir pagar Pelé e os outros jogadores? Basicamente, fazendo amistosos. Então, o calendário de Santos, ele jogava Campeonato Paulista, saiu da Libertadores, não quis saber da Libertadores, depois de tipo 6-6, para jogar amistosos. Porque aí você pode ir para um país e joga tipo 5 jogos, aí vai para o país do lado, joga mais 5, fatura dinheiro assim. Então, Santos com Pelé era uma grande atração. Viajava, jogava lá às vezes. Eu lembro, tipo, logo antes que ele deixou o Santos, tipo 7-3, eu lembro alguns jogos contra times pequenos na Inglaterra, mas fora disso, ninguém conheceu absolutamente nada. Que é muito bom. Chega num lugar onde você não conhece nada. Então, você tem tudo para descobrir. Essa sensação de descoberta é uma das coisas melhores no mundo. Realmente, né? O Santos era imbatível. E você falou que é Tottenham. E quando você veio para o Brasil, você teve algum time, um time secundário, outro que você se gostou ou não? Rigorosamente não, não. Não é a mesma coisa, né? Quando a bola entra na rede, você não sente nada, né? Especialmente porque isso talvez era mais verdade ainda quando eu cheguei. Cada 6 meses o time era outro, o técnico era outro, né? Os jogadores. Eu lembro em tipo os meus primeiros 2, 3 anos aqui, teve jogadores carioca, com os times cariocas, que jogaram pelo 4, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Então, se o time está mudando assim, não tem uma continuidade, se você não tiver raízes, como você vai se identificar com o time? Não, então, não. O que eu mais gosto de fazer, a minha identificação tem sido muito mais com jogadores individuais. Porque o grande prazer que eu tenho é a capacidade de identificar desde muito cedo os talentos, os futuros estrelas de futebol mundial. Né? Então, para tirar um exemplo de logo no pouco tempo depois que eu cheguei, que eu vi os primeiros passos, que foi Alex, de Palmeiras e Cruzeiro, que virou comentarista agora, largou isso para virar técnico. Que era um jogador muito inteligente, era tipo um jogador de xadrez que sabe o que vai acontecer daqui a 5 mexidos, né? Então, você acaba tendo uma identificação com um jogador, com os jogadores e não com um time. Então não tem time aqui. Tem coisas. Eu adoro a história. Eu acho que você pode contar muito história através do futebol. Né? Você pode contar tanto história social através do contraste entre Fluminense e Vasco da Gama, que são times com histórias muito diferentes, com meios sociais muito diferentes. Então, eu adoro isso, adoro usar isso para aprender mais sobre a cidade em que eu moro, o país em que eu moro, mas uma conexão emocional com o time aqui, zero. Maneiro. E você é a pessoa que, né, que
conseguiu ver a cultura dos dois países, né? O jeito de jogar, o jeito de se torcer, né? Então, quais as coisas que você vê que são mais diferentes, sim? Sabe? Como é que você vê a diferença entre a cultura e o futebol inglês e o futebol brasileiro? É fascinante, né? Porque eu sempre falo que futebol é uma língua universal que se fala com sotaque diferente, né? O mesmo jogo vai ser visto de forma diferente por povos diferentes e culturas diferentes, né? A Copa do Mundo, por exemplo, todo mundo vê as mesmas imagens, mas a narração é diferente. É as coisas que uma cultura vai valorizar são diferentes de coisas e outra cultura vai valorizar. Isso não é uma coisa estática, isso está sempre mudando. Sempre tem mudanças dentro de uma cultura. A cultura de futebol inglês mudou tanto no tempo que eu estou aqui. Então, falando de uma maneira geral, ah, uma coisa que pega muito forte aqui no Brasil é humilhação. Humilhação é um conceito muito pesado na sociedade brasileira. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem a bola e eu estou te marcando. Tu faz uma finta, aí eu caio no chão. Isso inflama a plateia aqui, porque eu fui humilhado. Mesmo se, num instante, eu estou de volta, te cercando, te marcando, mesmo se não houve nenhum benefício dentro de pragmatismo do jogo, eu fui humilhado naquele momento. Isso inflama a torcida. Uma coisa que lá, não. Eu lembro quando, tipo, 25 anos atrás, um colombiano, grande jogador, Faustino Asprilla, jogou no Fluminense. Ele foi para a Inglaterra. De Colômbia, ele tinha jogado com grande sucesso na Itália, ele foi para a Inglaterra. Ele ficou pasmo com a empolgação da torcida no escanteio. Porque era um momento, talvez isso mudou, mas era um momento de grande empolgação, escanteio. Por quê? Porque a torcida, na época da torcida em pé, os grandes congregações do torcedores normalmente era por trás do gol. Em pé por trás do gol, fazendo mais barulho e tal. Então, escanteio na frente deles, e aquele momento quando parece que está todo mundo querendo soprar a bola para dentro, sabe? Então, escanteio, momento para ficar empolgado. Aqui, escanteio, alguém tem que ir lá, que coisa chata. Então, é fascinante isso. Como as culturas vê o futebol de maneiras diferentes. Uma coisa que é muito forte aqui, que parece que tem uma necessidade que eu detesto sobre aqui, é a necessidade de apontar um vilão do próprio time. É muito forte, né? Você tem aquele jogador que todo mundo quer vaiar. Aí às vezes no estádio sai vaiado, ou vai apontar pro craque do jogo, o cara é o mais votado, assim. Sim. Isso é até engraçado, né? Naquele votação popular que faz a Globo, né? Craque do jogo, muitas vezes a galera vota com ironia, né? O Ribamar de Vasco, ele nem está jogando, ele está no banco, mas vamos zoar ele. Essa tipo crueldade para os jogadores, isso é muito forte aqui. É uma coisa brasileira, não uma coisa sul-americana. A torcida argentina não faz isso. Vocês fazem, né? O mundo viu isso claramente naquele 7-1, né? Porque o Fred virou vilão. E quando a imagem, quando ele foi tirado de campo, a imagem dele fica sentado lá no banco, a imagem fica no telão, todo mundo no estádio vaiando. Eu tô pensando, caraca, você perdeu 7-1. Você acha que tu vai botar culpa no centroavante nisso aí? É meio estranho, mas tem uma necessidade, até uma necessidade psicológica de identificar e maltratar um jogador dos seus. Isso é muito forte. Aqui
no futebol inglês isso é muito raro, mas muito forte aqui. E até na Copa o Fred, né, foi chamado de cone porque não fazia nada. Isso aí foi bem forte. E, cara, esse negócio sobre vilão, realmente eu acho que isso pesa muito nos técnicos. E o rodízio de Sim, técnicos no Brasil é uma coisa absurda, assim. E no futebol fora, assim, o time troca poucas vezes o técnico, né? sim, sim. O técnico ele tem que pagar o pato para tudo, né? Ele tá lá para pagar o pato. Ele tá lá para todo o descontentimento que tem contra a diretoria, contra os jogadores. O técnico tá lá para virar o figura pública que você pode chamar de burro. E por isso ele tem que ser trocado com frequência, sim. Maneiro. E, cara, quando foi assim, se houvesse um dia marcante que você tava assim e você se percebeu assim, você falou, tá, eu tô apaixonado pelo futebol sul-americano. Quando que foi essa virada de chave para você começar a ser um grande apreciador desse esporte aqui nesse continente? Não, sempre foi. Eu sou novo demais para a Copa de 70. Eu tinha acabado de fazer 5 anos. Mas depois, né, a minha primeira Copa foi 7-4. Tinha acabado de fazer 9 anos. Mas no andamento, eu estava lendo livros e tal sobre o Brasil na Copa de 70. Então, aquelas imagens da televisão de México, parece mágico. As imagens foram sensacionais. Foi a primeira Copa que a maioria do mundo viu ao vivo na televisão. E as imagens do México, né, no sol mexicano, sol escaldante, aquela camisa amarela no céu azul. Então, desde então, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha uma maneira de apreciar futebol. A seleção de 82, a maneira que a seleção de 82 jogava no meio campo. Toninho Cerezo, caramba, que jogador. Cerezo e Falcão juntos, a bola, a maneira que a bola estava fluindo naquele time, era muita coisa que eu acreditava no futebol. Eu sempre gostava desse tipo de futebol. Até, apesar da presença do José Mourinho, a identidade histórica de Tottenham é um jogo mais desse tipo aí. Joga no chão, joga uma forma ofensiva, atraente, uma coisa um estilo vistoso de jogar, onde os craques estão lá no meio campo. Isso é nossa identidade histórica. E Brasil de 82 foi tudo isso e mais, né? Maradona 86, Maradona 86, eu nunca vi, nem antes nem depois, nada melhor do que Maradona 86, nada melhor. E foi sensacional. Então, são os melhores num ambiente onde futebol tem grande importância social, o ambiente dentro do estádio é extraordinário. Como você não vai ficar apaixonado por isso aí? Inclusive, né, o Maradona fez aquela partida icônica contra a Inglaterra, né? Sim, sim, sim. Sim. Sim, eu estava na faculdade na época, ao lado de um amigo meu, que era de País de Gales. E se você é de País de Gales, você sempre torce contra a Inglaterra. Sempre, é necessário. E ele pegou emprestado uma camisa de Argentina. Ele estava vestindo uma camisa de Argentina. Eu lembro isso claramente. Eu lembro da raiva da galera com o primeiro gol, o gol de mão. Eu não consegui sentir a raiva. Porque eu estava vendo o que os zagueiros ingleses estavam fazendo com ele. Cotovelados fora da bola, chutões aqui e ali. Então, se você ama o futebol, como você não vai amar o que Maradona faz em campo? Então, isso aqui. O jogo seguinte, semifinal contra a Bélgica, ele foi melhor ainda. Foi sensacional, foi incrível. Como eu falei,
Nem antes, nem depois. Eu nunca vi nada igual Maradona na Copa de 86. E você era um frequentador de estádio antes da pandemia? No Brasil, não, né? Porque você falou que você não sentia essa emoção quando a Não, bola tocava na rede, mas tô lá na tribuna da imprensa. Então, era tipo 4 jogos por semana, às vezes. Sim, sim, sim. Sim, é uma coisa que eu sinto muito falta. Sim, sim, porque ah, para trabalhar, é muito melhor ir no estádio, por dois motivos. Um, você está vendo o jogo, você está vendo o campo completo, né? Te dá outra noção. Você perde alguns detalhes, mas a grande padrão do jogo você veja com muita mais clareza. Mas também, a experiência do jogo não inicia quando o juiz apita. Inicia quando o torcedor sai de casa. Tudo que acontece entre o momento que o torcedor sai de casa e ele volta, faz parte da experiência do jogo. Então, eu acho muito importante para o jornalista ir para o jogo no transporte público. Eu acho muito importante. Porque aí você pega o espírito do jogo. Né? A tribuna da imprensa já te isola um pouco, te deixa um pouco isolado. Então, uma coisa que eu estou sentindo falta é a tipo de conversa que eu acabo tendo, indo e voltando dos jogos, né? Seja Maraca, seja Engenhão. O San Janu ia muito nos últimos anos, eu estava indo com menos frequência. Né, então, né, a experiência do estádio é muito importante para mim. É uma história que eu sempre gosto de. É uma história de muito mau gosto, mas eu acho muito importante para explicar a importância de transporte público. Foi logo depois do caso Bruno, do goleiro Flamengo, quando ele tinha acabado de ser preso. O substituto dele no Flamengo foi Marcelo Lomba, agora com Internacional. Mas naquele momento ele era substituto de Bruno. E ele não estava lidando bem com pressão, né? Ele estava falhando. Flamengo estava jogando no Engenhão, não lembro por quê. O Maraca estava fechado por algum motivo. O jogo foi empate, eu acho que Lomba falhou de novo. E no trem de volta, os torcedores, né, um vagão no trem cheio de torcedores, todo mundo pulando e cantando Solte Bruno, prende Lomba, que era muito mau gosto, mas muito engraçado. E também me deu um primeiro parágrafo sobre um artigo sobre a pressão que a torcida brasileira coloca em cima dos seus próprios jogadores. Aquele primeiro parágrafo, só eu poderia ter escrito isso, porque sou eu que estava lá dentro de trem, observando esse comportamento dos torcedores. Então, sim, não, frequento o estádio e sinto falta. E sobre isso, né? A torcida, a atmosfera é muito diferente da Inglaterra para o Brasil, né? O Brasil é sempre uma coisa mais apaixonante, né? Uma coisa que, pô, como é que fala? Reúne todas as classes sociais, todas as pessoas de um lugar só, no Maracanã, que tem 80 mil pessoas, né? E na Inglaterra, na minha visão, hoje em dia o futebol, os estádios estão muito mais elitizados, né? Tem pessoas de classe operária que têm dinheiro. Tem muitas divisões dentro de classe operária. Então, você paga mais, mas o problema lá é a idade, né? Porque a idade média da torcida foi crescendo, porque as pessoas com minha idade que têm o dinheiro, né? As pessoas mais jovens não têm dinheiro. Isso é um problema. Tu fala o ambiente mais apaixonado, mas também é mais frio aqui, né? Porque aqui você não quer se identificar com derrota. Então, quando o time vai mal, as pessoas não vão para o estádio.
Eu já vi jogos de Flamengo até. O Fluminense nem se fala, de 1.000 torcedores no estádio. Isso é impensável na Inglaterra. Isso é impensável que um time grande vai jogar. Eu lembro uma vez Fluminense jogando com menos do que 100. É impensável isso aí, né? Que você vai virar as costas para seu time. Então, o outro lado desse paixão é uma frieza também, uma capacidade de se desligar e falar, bem, eu torço para o clube, mas esse time não me representa. Eu já vi muito acontecendo, mas eu garanto que não fui um dos que não foi porque perdeu. Mas na Inglaterra, né, eu tô muito acostumado a ver o Maracanã, que você compra num setor e não num lugar. Na Inglaterra é lugar marcado? Como é que Sim, funciona? sim, é lugar marcado. Que é uma coisa que eu quase não conheço, né? Porque eu tô fora muito tempo de a maioria da minha época como torcedor era em pé mesmo em qualquer lugar. Mas não, virou lugar marcado é levado com muita seriedade, né? Tal lugar é seu. E tem pessoas dentro do estádio para te levar para o seu lugar. Então, não é setor, é lugar marcado. Que é chato, né? Tem deficiências, porque vamos supor, você quer ir junto com seu amigo, aí você tem que comprar juntos, né? Então, é, eu lembro quando eu ia, então você comprava no catrato lá de fora. Te vejo ali dentro, não dá para fazer isso mais, né? Todo mundo tem um lugar marcado que é ruim, é até ruim para o ambiente, porque você não tem, é muito mais difícil juntar as pessoas que vão cantar, que vai criar um ambiente. Né? Porque quando tu vai para um jogo de futebol, você não está indo somente para o jogo, você está indo para o ambiente também. O ambiente, lugar marcado, prejudica o ambiente, porque faz mais difícil juntar as pessoas que vão cantar. Entendi, maneiro. E antes aqui de eu fazer o programa, eu tava conversando com meu pai, eu falei sobre você, e meu pai falou que ele sempre assistia você e sempre vi que você usava, tipo, algumas camisas, alguns acessórios, sempre a ver com o rock antigo, né? Sempre a ver com a música. E como é essa sua ligação com a música, com o rock? Menos com rock, mais com R&B, antes de rock. Rock, isso é uma debate com seu pai, mas aqueles anos de tipo 68 até 75, a geração do seu pai, eles são fixados com isso, tipo Led Zeppelin, rock progressivo e tal. Eu não gosto nada disso. Eu gosto de música negra americana. Eu gosto da música inglesa inspirada por música americana, que tentou imitar, acabou adicionando coisas também. Então eu sou muito mais um cara de R&B do que rock. Mas quando eu estava crescendo, na minha juventude, só tinha basicamente duas coisas: futebol, por outro lado, porque eles andavam muito separadamente na época, música e roupa. Música e roupa eu estou colocando juntos, porque o mundo da juventude estava dividido em tribos. A tua roupa já está comunicando qual música que você gosta, qual estilo de vida que você curta. E talvez eu tô meio retardado, porque eu nunca cresci. Ainda essas coisas são fundamentais para mim. A coisa de, por um lado, futebol, por outro lado, música e roupa, como maneiras de desenvolver a tua própria identidade. Qualquer coisa de tipo videogame e tal, não sei. Tô fechado, não sei. Mas música é roupa e futebol, isso vai ser a minha cultura até o último suspiro. E hoje você fala fluentemente português. Você chegou no Brasil há 27 anos, né? E aí, como é que foi? Você chegar no Brasil? Acredito que você não tinha muito conhecimento sobre português. Você conhecia alguém? Aqui no Rio, não. Não. Outras Então, partes do Brasil. Eu,
tinha muitos amigos brasileiros em Londres. Eu tinha aprendido um pouco com eles, né? Então eu cheguei com um basinho. Mas logo descobri que estava muito difícil, porque os meus amigos em Londres, eles tinham passado pela experiência de ter que aprender outra língua. Então, para me ajudar, falando português comigo, eles iam falar devagar, tirar gíria e tal, com paciência. E quando eu cheguei aqui, a maioria não sabia fazer isso, como a maioria em qualquer lugar, né? Então, nisso aí não tem atalho. Você tem que... Tu vai passar por muito dor de cabeça, porque aquela necessidade de concentrar numa outra língua, para concentrar no que outra pessoa está falando, e para concentrar em como tu vai formular o que você quer falar, isso dá dor de cabeça, é muito cansativo. Mas a consequência é tão fantástico, né? De ter uma outra língua, porque outra língua é também outra maneira de abordar o mundo. Eu nunca estudei formalmente, nunca. Ainda hoje, subjuntivo, eu não tenho a menor ideia, eu vou chutando. Subjuntivo é um filho da puta. Mas eu lembro vários momentos quando pensei, estou fazendo progresso. Com certeza um deles foi quando eu aprendi a falar Jacarepaguá, porque naquela época eu jogava bola, muito mal, mas jogava sábado de manhã, Jacarepaguá. Então virou um desafio aprender a falar Jacarepaguá. Quando eu aprendi isso, eu acho que eu tô no caminho certo, dá para falar Jacarepaguá. Eu vivo a minha mulher fala só um pouco de inglês, mas a gente sempre fala em português. Eu tenho 2 enteadas, uma delas fala italiano, ela morou lá um pouco, mas elas não falam inglês. Então, quando eu estou aqui, eu não tenho mais amigos ingleses aqui. Então, eu só falo inglês hoje em dia quando eu estou trabalhando, quando eu estou no rádio, coisa assim, ou falando com minha mãe e tal. No dia a dia é 100% português. Então, você fica, tipo, obrigado. Se querendo comer, tu tem que aprender porque tu pode apontar, eu quero mas a partir de um certo momento, apontando te dá um leque de opções muito limitado. Tem que aprender como falar a coisa. Então, eu adoro o fato que quando eu comecei a fazer televisão, isso também foi um desafio, porque falar ao vivo na televisão não é para qualquer um, né? Tem níveis de estresse extra quando você está falando na televisão, ao vivo. Então, isso também foi um grande desafio, me obrigando a desenvolver, me obrigando a... o obstáculo, às vezes, te ajuda, só te ajuda a crescer, porque tu tem que achar a maneira de driblar o obstáculo ou superar o obstáculo. Então, eu adoro o fato, hoje em dia, que dá para me virar um programa cedo de manhã 2h30 na língua portuguesa, sem problemas. Eu adoro o fato que eu adicionei isso ao grupinho de habilidades que eu tenho. Maneiro. E quais foram os programas que você trabalhou no Brasil? De rádio, programa de TV, todos? Eu não lembro muito. Redação, né, uma vez por semana, mais do que 10 anos agora. Antigamente, na época de esporte interativo, né, eu fazia um programa com uma certa frequência lá. Eu acho que se chamava Jogando em Casa. Assim, mas vários rádios e televisão. A mesa redonda da TV Brasil, que mudou de nome várias vezes. No domingo à noite eu fiz isso várias vezes também. Mas normalmente você esquece o programa no minuto que termina, porque a profissão, a necessidade de ganhar vida, você está pensando qual é o próximo.
Qual é o próximo artigo que eu vou escrever? Qual é o próximo programa que eu vou fazer? Aquilo que passou, passou. Qual é o próximo? Maneiro. Pô, gostei muito. Acho que é isso. A gente vai encerrar agora o programa. Pô, muito obrigado por ter vindo. Gostei muito do papo. E é isso. Se você que está escutando a gente está no Spotify, clica no botãozinho de seguir, porque é muito importante, ajuda muito. E se você está vendo aqui o vídeo da gente no YouTube, se inscreve no canal, dá o like, né? E ativa o sininho para você receber sempre quando a gente postar aqui novos convidados e também no Instagram, que a gente sempre está postando coisas, sempre está postando novidade, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus amigos. E é isso, tem alguma coisa para falar no final, Dani? Não, é isso. Espero que você tenha gostado. Ó, foi uma honra ter você como convidado. A gente está muito feliz. Quer falar alguma coisa? Divulgar a sua rede social? Uma plataforma que você tá? Não, eu não tenho nenhuma grande mensagem de passar para a humanidade, além de vamos ser gentis um com o outro. Perfeito, então com esse final a gente vai encerrando o programa. Tchau, valeu!